Queridos, nós estamos aí com um grupo menor, muita gente na praia, dentro de casa que está chovendo lá. Possa sair um sol, que o pessoal possa aproveitar a praia. Nós estamos aqui, sabe? Mas nós estamos conectados com um coração de adorador, vendo e olhando para o Senhor, falando assim: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse próximo ano? Já perguntou para o Senhor o que Ele tem para você nesse próximo ano? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses sonhos, que às vezes é tão difícil, as pessoas às vezes estão desacreditadas. Nós estamos finalizando esse ano, e com muita facilidade as pessoas vão para dois extremos. Tem pessoas que às vezes falam assim: eu não vou nem sonhar, porque para mim tudo isso é bobagem, só mudou o calendário. Já viu gente falar assim: só mudou o calendário? De repente você fala assim. Mas tem um outro extremo que fala assim: não, eu não vou sonhar, porque não vai acontecer mesmo. Eu já fiz tantos sonhos. Quem no final do ano passado não colocou: 2021 vai ser extraordinário, aconteceu tanta coisa ruim. Mas sabe, quando nós perdemos a capacidade de sonhar, nós simplesmente perdemos uma característica da nossa natureza humana. O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de sonhar. Porque quando você pega, por exemplo, um João de Barro, ele constrói a casa sempre do mesmo modelinho, né? Eu tenho 47 anos, eu já vi algumas casinhas de João de Barro, tem tudo o mesmo modelo, tudo o mesmo modelinho, sabe? Mas é diferente do beija-flor. O beija-flor não consegue construir uma casa aqui no João de Barro, e o João de Barro não consegue ir lá. Por quê? Porque eles nasceram com essa característica para fazer aquilo, certo? Agora, como nós nascemos? Nós nascemos imagem e semelhança do Criador. Nós nascemos para poder criar, para poder ousar, para poder sonhar os sonhos de Deus. E nós precisamos avançar e tentar descobrir até onde Deus quer nos levar. Por isso que quando nós olhamos para esse momento, eu pergunto: o que tem impedido você de sonhar? Será que você já perdeu a capacidade de sonhar? De repente você recebeu esse alvo aqui: alvo para 2022, uma vida abundante, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, João 10:10b. De repente você recebeu isso daqui, fala assim: isso aqui é bobagem. Ou de repente você recebeu e fala assim: calma aí, o que eu vou colocar diante de Deus? E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque o tema da mensagem de hoje é: não há, ou não limite os teus sonhos. Não limite os teus sonhos. Certo? De repente você tem deixado de sonhar porque falta perspectiva na sua vida. De repente você tem deixado de sonhar porque você está com medo de se frustrar de novo. E eu quero desafiar você a olhar para o Senhor e falar assim: não, eu vou sonhar, e eu vou colocar diante do Senhor, porque Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para que eu viva nesse mundo. Sabe, nós estamos aqui nessa igreja, e a nossa igreja fez 62 anos, está indo para 63 em 2022. Mas essa igreja, ela é uma igreja que hoje nós estamos aproximadamente 4.500 membros no hall de membros. E alguém um dia sonhou com essa igreja. E talvez quem sonhou não está aqui para ver o que essa igreja se tornou. Muitos dos que sonharam. Se nós olharmos ali, os membros fundadores, tem uma foto ali, dos membros fundadores tem acho que 3 ou 4 que estão vivos. Muitos deles já não estão mais aqui. Mas sabe, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Ele não impacta somente as nossas vidas. E esse é um dos grandes segredos que nós vamos ver hoje. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós sonhamos um sonho que visa abençoar e transbordar na vida de outros. Então, um sonho colocado diante de Deus, ele sim proporciona resultados extraordinários, mas nem sempre no nosso tempo, e nem sempre do jeito que nós queremos. Então, quem para de sonhar, ele perde a oportunidade de ver Deus agindo no sobrenatural. Se é alguém que gosta de sonhar, sou eu. Pense em alguém que é sonhador. E assim, e não é só quando eu durmo não, porque eu durmo bem pouquinho assim, eu não gosto de dormir muito. Dá umas 5 horas por noite, eu já acordo naturalmente, sabe? Assim, minha esposa falou: mas você acorda tão cedo. Nossa, mas eu estou tão
Eu quero tomar logo meu chimarrão com Deus, eu quero entrar na presença do meu Pai. Mas sabe, não sei como é que você olha para os sonhos, mas quando eu sou intencional em tirar e matar os sonhos, sabe, imagine um alvo cheio de sonhos e você começa a matar eles. Tum. Como é que você mata um sonho? Tornando ele uma realidade. Eu fui ali no sepultamento do querido irmão Sérgio Coradi, e eu estava lá naquele cemitério, e a minha esposa estava junto, ela ficou ali, e nós saímos com o carro e passamos bem no meio um gramado assim, cheio de plaquinhas. E aí eu estava conversando com ela, quantas histórias estão aqui? E eu preparando essa mensagem, me veio à mente, quantos sonhos foram enterrados aqui? Qual sonho que você abandonou? Qual sonho que você está desacreditado e que de repente você precisa nessa noite colocar diante do Senhor? Eu quero desafiar você nessa noite a identificar o que tem impedido você de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Certo? Para que você seja intencional. Sabe, não existe nada mágico em você escrever os sonhos. Nós vamos ter um momento, e por isso que eu quero que você já vai colocando diante do Senhor, nós vamos ter um momento que nós vamos trazer aqui nos pés da cruz. Mas sabe, não existe nada mágico em escrever ou colocar aqui, você não precisa colocar nome não. Ninguém vai ficar lendo teus sonhos, você está sonhando isso. Não, não vai ser isso não. Mas é entre você e Deus. Entre você e Deus. Amanhã nós teremos o culto da virada, onde você vai escrever os sonhos que você vai colocar lá na sua casa, você vai estar orando por eles, vai colocar na sua Bíblia. Quem tem Bíblia de papel, assim como eu. Mas assim, amanhã você vai estar com os alvos ali, para poder sonhar. Mas hoje, eu fiz algo que não é no mesmo padrão de ontem, mas que é para você rabiscar, para trazer aqui na frente, no final desse culto. Ou você que está aqui pela internet, para você colocar diante do Senhor os teus sonhos também, e simbolicamente você vai estar colocando nos pés da cruz, porque não é a geografia, não é o espaço físico, mas é o coração. Quando nós colocamos nossos sonhos diante do Senhor, Deus age, Deus faz algo extraordinário. Então eu quero refletir hoje sobre o patriarca Abraão. Eu quero trazer algumas considerações de uma passagem que está lá em Gênesis 15. Você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 15? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, se você não sabe. Algumas pessoas riram aí. E nós vamos ler ali no capítulo 15, do 1 ao 6. Gênesis 15, do 1 ao 6. O texto diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, a história de Abraão é uma história muito especial. Certo? Abraão, ele é considerado o pai da fé. Sabe, mas ele ser considerado o pai da fé não fez dele um homem perfeito, porque o único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Abraão, ele pecou, Abraão, ele foi incrédulo. Ele foi incrédulo a ponto de não esperar a promessa de Deus, o sonho de Deus para a vida dele. Ele tentou acelerar os planos de Deus. E ele tem as consequências disso.
que se perdura até hoje. Se você não sabe, na região de Israel, Palestina, Israel, toda aquela briga, aquele conflito, nasceu aqui. Quando ele pega a serva da sua esposa, Agar, para gerar um filho, para tentar dar uma forcinha para Deus, porque a esposa já era muito idosa. E ele não creu na promessa, ele não acreditou, não confiou na promessa de Deus. E quando nasce o seu filho Isaac, de repente ele está com um problema na mão, porque agora a sua esposa fala assim: eu não quero mais Agar aqui comigo, ela que vai embora com Ismael. E mesmo assim, porque Ismael é filho de Abraão, era filho de Abraão, também foi abençoado. Mas, queridos, uma coisa que eu tiro de ensinamento nesse primeiro, sem entrar basicamente nesse texto, é que Abraão, ele não confiou plenamente em Deus naquele momento, mas ele foi considerado um homem de fé, o pai da fé. O que muitas pessoas colocam desculpas para não sonhar e para não viver os propósitos de Deus, é baseado em decisões que eu tomei, os erros que eu cometi, e eu não posso agora viver algo novo, porque eu estou preso às minhas marcas do passado. Aqui Abraão, ele sim errou, mas Deus reconstruiu, restaurou, e ele é relatado nas Escrituras como um pai da fé. Sabe, quando nós olhamos, Deus havia prometido uma numerosa descendência para Abraão, certo? E ele, olhando para o cenário, ele não estava acreditando, falava assim: como é que eu vou ser pai de muitas nações se eu não tenho filho? E talvez você está olhando e fala assim: como é que eu vou sonhar isso se eu não consigo enxergar nenhum sinal nessa direção? O que eu quero desafiar você é você derrubar esses mitos, essas marcas, essas vozes na sua mente que tenta te impedir de sonhar. Porque nós vamos identificar na vida de Abraão que o que impedia ele de crer nas promessas de Deus eram os olhos naturais. Mas o que Deus nos ensina, e essa palavra nos ensina, é que para sonhar, para não limitar os nossos sonhos, nós precisamos olhar as oportunidades além da percepção humana. E esse é o primeiro destaque que eu coloco aqui. Quando eu digo assim, não limite os seus sonhos, eu quero desafiar você a olhar além da percepção humana. Veja ali no versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano, que me dará se continuo sem filho? E o seu herdeiro, o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? Queridos, Abraão, e aquele era Abraão ainda, ele tinha acabado de sair vencedor de uma batalha. Ele tinha ido, o sobrinho dele estava preso, e ele vai lá e ele vence aquele exército, e ele pega todos aqueles bens, ele liberta aquelas pessoas. Ele tinha acabado de ver Deus agindo na vida dele, com uma grande vitória. Mas aí o que acontece? Daqui a pouco ele vem, e Deus dá uma palavra para ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu estou contigo. E eu quero dizer para você: não tenha medo, porque Deus está contigo, Deus está conosco. Deus tem algo especial para nós. Deus nos sustentou até aqui, passamos por uma pandemia, estamos ainda no meio dela, mas já saindo, vendo uma luz no fim do túnel. E de repente eu preciso reforçar isso no meu coração: não tenha medo, Deus é o meu escudo. Mas eu preciso crer, e eu preciso continuar avançando, eu preciso continuar crendo. Porque quando Abraão olha e fala assim: não tenho filhos, como é que você é pai de muitas nações? E ele começa a deixar a sua mente sabotar ele, o seu sentimento, o seu medo, o seu receio paralisar o seu sonho. O que tem paralisado o seu sonho? Sabe, nós não podemos deixar nada paralisar os sonhos de Deus para nossas vidas. Porque Abraão, lá em Gênesis 12, ele já tinha uma promessa. Quando Deus chega para ele e fala assim: Abraão,
Saia da sua casa, da sua parentela e vai para onde eu te mostrarei, aonde eu vou te conduzir. E eu farei de você uma grande nação, eu farei de você um grande povo. E as pessoas que vierem depois de você serão abençoadas. Queridos, quando Deus coloca sonhos nas nossas vidas, não é somente para nós, é para abençoar alguém. Você vai colocar aqui: eu tenho sonho de ter uma Ferrari, de ter uma casa de 1.000 metros quadrados com piscina. Assim, é para você ou é para abençoar quem? Hein, Fidelis? Vou pegar daí essa Ferrari, e aí o que eu vou fazer com ela? Certo? A questão não é o sonho em si, mas a motivação do meu sonho. Deus, Ele está pronto para nos abençoar, mas nos abençoar para nós termos uma bênção. E eu fico olhando e falo assim: Deus, eu quero ser próspero sim, para poder abençoar ainda mais, para poder, olhar para o reino, e falar assim: como é que eu posso abençoar o reino de Deus? Então, quando Abraão tinha uma promessa lá em Gênesis 12, mas ele fica com o coração incrédulo, porque ele deixa a visão humana ofuscar a promessa de Deus. Ele tinha uma promessa. É como se nós estamos aqui, nós temos uma promessa. Nós vamos lá para Jeremias 29:11, a gente tem uma promessa de fazermos prosperar no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional e espiritual. Mas eu tenho uma promessa. Mas eu começo a olhar para o lado e falo assim: eu acho que Deus não é tão poderoso assim não. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ser abençoado. Então, querido, nós precisamos olhar com a visão de Deus, entender que antes de nós sonharmos, Deus já manifestou o seu desejo pelos nossos sonhos. Isaías 54:2, ele fala assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique cordas firmes, firme suas estacas, alargue as tendas. Está na hora de você sair dessa caixinha, que o seu Deus é limitado, e está na hora de você alargar as tendas, para que a bênção de Deus seja derramada na sua vida, para que você caminhe debaixo do sobrenatural de Deus, e não debaixo da limitação humana. Não vai dar não, essa crise está muito complicada. Queridos, eu tenho falado aqui constantemente, o que é impossível? O que é impossível na sua vida? Você chegou aqui com algum impossível, você está aqui na sua casa, em algum lugar, com impossível no teu coração. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, sabe por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele tem poder em todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. O impossível só é impossível até que Deus o faça, ponto. Se Deus não fez ainda, não é porque Ele não pode fazer, porque Ele não quis fazer, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o momento que Ele vai abrir as comportas do céu para te abençoar naquilo que você está pedindo, naquilo que você está colocando diante dEle. Nós precisamos parar de olhar para a limitação humana e olhar para o Senhor e dizer assim: olha, Senhor, se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Opera, Deus, nessa situação. Opera nessas circunstâncias. Age para que eu possa experimentar algo novo. Queridos, a minha oração, que 2022, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo extraordinário novo do Senhor. O que você quer viver com o Senhor que você ainda não viveu? Inédito. O que você está colocando aqui, e você vai colocar nos pés da cruz algo inédito, que você quer? Eu quero viver algo novo, Pai, eu quero viver algo novo. Queridos, isso não é autoajuda, isso é promessa de Deus. Deus nos prometeu fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu posso colocar meus sonhos, mas eu coloco meus sonhos com a expectativa de que Deus vai fazer infinitamente mais, porque existe uma promessa com relação a isso. Então, o que está no teu coração? O que está no teu coração? Os sonhos de Deus que estão no teu coração. Eu quero desafiar você, e de repente Deus está trazendo algo na tua mente que você não tinha pensado, e Deus está colocando agora, porque você não colocou aqui.
Porque você estava olhando com a sua visão humana e está na hora de você olhar com a visão do sobrenatural de Deus. Mas sabe, eu olho para Abraão e eu aprendo algo muito especial com ele, que além de olhar com os olhos de Deus para os nossos desafios, para as promessas do Senhor, eu também tenho que entender que para não limitar os sonhos, eu preciso agir no Cronos e confiar no Kairos. Como assim? Agir no Cronos e confiar no Kairos. Qual a diferença? Nós estamos falando de tempo. Nós estamos falando de tempo. Quando, no versículo 3 ele diz ali, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Sabe o que está acontecendo? Abraão, ele estava aqui sem entender o Kairos. Qual é a diferença do Kairos e o Cronos? Nós estamos falando de tempo. O Cronos, que vem ali do cronômetro, vem do cronológico, é o tempo que nós conseguimos medir com o nosso relógio. O ontem, hoje, nós estamos agora aqui, 9, eu estou meio cego, 9h45, certo? 9h45, 21h45, é o Cronos. É o tempo, nós estamos aqui, amanhã nós vamos estar aqui, 10 horas da noite, no culto, na virada. Só que lá na Austrália, eles já fizeram a virada lá, já estão no ano novo, já estão na nossa frente. Certo? Esse é o Cronos que tem a ver no lugar onde nós estamos, dentro do fuso horário, e no relógio nós vamos vendo o Cronos. Mas o Kairos é o tempo de Deus, é algo que não se pode medir, porque é algo que é o tempo especial de Deus para cada coisa debaixo do céu. Então, o Cronos é um tempo que nós conhecemos, e o Kairos é um tempo de Deus. E lá em Eclesiastes 3:1 diz lá: para tudo há um tempo, há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então o que acontece? Quando eu coloco um sonho diante do Senhor, eu preciso entender, estar submisso ao Kairos de Deus. Mas eu preciso agir no Cronos. Eu preciso agir no Cronos. Eu preciso, nesse tempo que eu estou vivendo, eu faço a minha parte em buscar a presença de Deus. Eu faço a minha parte em buscar, eu quero crescer profissionalmente, eu vou buscar qualificação, eu vou estudar, eu vou conhecer mais, eu vou ousar, eu vou ser ousado, eu vou dar um passo a mais. E aí quando eu vou avançando no Cronos, no tempo que estou vivendo aqui, vai chegar um momento que o Kairos de Deus vai entrar e vai encontrar alguém preparado, um servo, uma serva do Senhor preparado para viver algo extraordinário com o Senhor. O que Abraão, ele não estava percebendo aqui, é o Cronos. E por isso que ele tentou dar uma forcinha para Deus. Por isso que ele tenta: vamos fazer um filho aqui na minha serva para ela ser herdeira, para ele ser herdeiro, porque Deus não vai me dar um herdeiro. E Deus estava planejando. Deus tinha um tempo certo. Era um tempo de Deus, era um tempo de confiança, era um momento certo dentro daquele contexto. Qual é o tempo que você está esperando e que está demorando chegar, e que você não percebe por que está demorando chegar tanto? Essa vitória, essa cura, essa promoção, essa restauração do casamento, essa restauração do relacionamento. Queridos, nós precisamos entender que viver debaixo do Kairos de Deus, entendendo o Kairos de Deus, é fantástico. Porque aí eu vou lá para 1 Pedro 5,7, onde ele fala para colocar toda a ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vivemos uma geração do instantâneo. Esquentar o leite no micro-ondas 30 segundos é um parto, demora demais. É assim. Eu terminei a faculdade, jovem termina a faculdade, já quer ser presidente da empresa, agora eu já posso ser presidente. E ele não entende o processo que está acontecendo de amadurecimento. Então, é uma sociedade instantânea. E
quando nós pensamos no excesso de futuro, eu fico gastando a minha imaginação para algo que ainda não aconteceu de uma forma negativa. O que nós estamos colocando sonhos, é colocando sonhos e uma fé em algo que pode acontecer, que nós colocamos diante do Senhor, mas que sim, submisso à vontade dEle. Mas eu não trago esse futuro para mim hoje para me gerar desestabilidade, desesperança. Ou quando eu vou para o excesso de passado, eu entro em depressão, e a depressão vem e me pega, porque eu estou olhando lá e eu fico paralisado. O que aconteceu aqui, Abraão, ele não entendeu o Kairos de Deus. E não entendeu o Kairos de Deus gerou desobediência. E a desobediência gerou consequência. Mas só que quando nós vamos lá em Romanos 4,13, diz lá: não foi mediante a lei de Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Justiça que vem da fé. Talvez das marcas do passado, esses momentos têm gerado frustração, têm gerado uma incapacidade de sonhar. Você precisa entender o Kairos de Deus. E você precisa trabalhar no Cronos. Alguém que teve uma frustração no casamento, que entrou no divórcio, que arrebentou com seu casamento, porque sofreu tanto. Eu paro a minha vida. E eu não vivo no Cronos porque eu deixo paralisado, esperando o Kairos. Eu preciso viver o Cronos, investindo, sendo intencional, para esperar o tempo de Deus na minha vida. De repente você teve um evento na sua história que paralisou a sua vida. Está na hora de você dizer assim: chega, eu vou resolver isso no meu coração, porque eu quero viver o melhor de Deus nesse próximo ano. Eu quero viver o melhor que Deus tem para mim daqui para frente, porque aquilo que já passou, Abraão não poderia ir e devolver Ismael para o ventre de Agar e não engravidar Agar. Ele já tinha engravidado. Mas ele podia olhar para frente e falar assim: eu vou reconectar o meu sonho com o sonho de Deus. E vou dar sequência na promessa do Senhor na minha vida. E quando ele gera Isaac, ele tem uma oportunidade única de demonstrar a sua fé, aonde Deus pede que ele sacrifique o seu filho. E ele vai para o sacrifício, e Deus fala assim: agora sim, eu vejo um coração que entende o Kairos de Deus, que entende as promessas de Deus para a vida dele. E é muito interessante porque Abraão, ele foi para o sacrifício, porque ele sabia que se ele tivesse que matar o filho ali, Deus poderia ressuscitar, e Deus iria ressuscitar, porque existia uma promessa, e Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para não cumprir as suas promessas. Queridos, se você tem marcas profundas nos seus relacionamentos, você precisa voltar a sonhar. Sabe, quanta gente se anda se culpando, com um chicotinho, dizendo assim: eu não posso mais viver o Kairos de Deus, já passou. Mas olhando para Abraão, olhando para Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem no seu currículo um adultério e um assassinato. Nada do que você fez pode te paralisar, a não ser que você deixe ser paralisado pela sua mente, pela sua culpa, pelo seu medo de arriscar e viver um tempo novo com o Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui, 2022, será um tempo novo. Será o momento de você viver algo novo com o Senhor, de você viver um extraordinário com o Senhor, independente das culpas, independente do que está passando na sua mente agora. Eu acho que não é possível, eu quero te dizer, coloque diante do Pai, deixa Deus agir, não queira antecipar nada, somente confie e faça tudo que está à sua disposição, para que você viva algo extraordinário com o Senhor. Quando eu olho versículos 5 e 6, essa parte aqui é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque em um momento da minha
da minha jornada ministerial, bem no início, eu tive um momento onde esse texto foi muito usado por Deus para me fazer acordar. Eu estava dormindo, eu estava adormecido no meu orgulho, no meu egocentrismo, e de repente eu estava lá no Jardim de Jesus, e esse texto é aberto, e eu estou lá sozinho, lendo esse texto, e de repente eu vejo a presença do Espírito Santo de Deus em mim, e eu começo a chorar compulsivamente, pedindo perdão a Deus, porque eu não estava entendendo o processo que Deus estava fazendo na minha vida ministerial, naquilo que Deus tinha para mim. Sabe, naquele momento, eu estava lendo essa palavra e Deus fala para mim, o que está aqui? Levando fora para a tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas. E Deus estava me falando, olhe para o céu, olhe para cima, pare de olhar para baixo com vitimismo, pare de olhar para baixo, se achando que você é isso, aquilo. Eu quero te dizer que você não é nada diante dos homens, mas diante de mim, você é tudo, porque eu quero te fazer um homem segundo o coração de Deus. Queridos, nós precisamos olhar e entrar com humildade diante do Senhor, porque as pessoas estão aí para julgar, e tem muitas pessoas muito boas para julgar outras, mas eu preciso ser aprovado diante de Deus, porque ser aprovado diante dos homens é consequência. Quando eu caminho tentando agradar os homens, eu corro um sério risco de desagradar a Deus. Você está aqui, eu não tenho dúvida que Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, um coração que busca santidade, um coração que vive para honrá-lo, um coração que vive entregue na presença dEle. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu, assim será sua descendência. Qual a promessa que Deus tem para você? Está na hora de você sair da tenda. Está na hora de você sair da tenda que foi gerado na tua mente, que te impede você de sonhar os sonhos de Deus. E o texto continua, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Sabe, Deus, se Ele tira Abraão da tenda para que ele enxergue as estrelas, Abraão já tinha uma promessa do Senhor, mas ele precisou ir para fora e olhar para o céu, ver as estrelas, para que a ficha dele caísse. O que você precisa fazer para que sua ficha caia? O que Deus precisa fazer na sua vida para que você creia plenamente na promessa dEle para a sua vida? E pare de teimar, e pare de desconfiar, e pare de se vitimizar, dizendo não. Está na hora de você se posicionar diante da cruz e dizendo, Deus, eis-me aqui. Eu quero viver as promessas do Senhor para a minha vida. Eu entrego aqui meus sonhos diante do Senhor, eu entrego aqui meu coração diante do Senhor. Queridos, eu preciso olhar para o céu e sonhar os sonhos de Deus. Você precisa sonhar sonhos que te façam viver o extraordinário de Deus com a motivação correta. Tiago 4,3 diz lá, quando pede não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Se você coloca um sonho diante do Senhor, já coloca esse sonho pensando como é que esse sonho vai transbordar na vida de outros. Quando eu pedi um casamento abençoado, foi para que eu pudesse ter a experiência para falar para casais dizendo assim, é possível ter um casamento abençoado, é possível viver as promessas do Senhor. Quando eu pedi filhos abençoados, filhos obedientes, tementes a Deus, que amam a Jesus, é para que eu pudesse dizer assim, a sociedade está errada quando fala que filhos todos são aborrecentes, que os filhos chegam na adolescência e eles vão ser rebeldes. Quando eu oro e falo assim, Deus, me permita experimentar o sobrenatural do Senhor, me permita dar passos de fé,
fique claro que foi o agir do Senhor. É para que eu possa olhar para vocês hoje e falar assim: não limite seus sonhos. Eu sou um improvável. Eu não tinha condições de estar aqui pregando hoje, pela lógica humana. Mas porque um dia Deus entrou na minha vida, porque um dia Ele transformou a minha história. Hoje eu estou aqui com o coração grato. E eu não sei aonde Deus vai me levar. Eu só sei uma coisa: eu não quero ser um tropeço para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Como eu não sei, e é um mistério, o máximo do potencial que Ele tem para mim, eu vou continuar sonhando alto. Deus. E eu não vou receber só sim, eu vou receber uns nãos de Deus. Mas eu, com o coração ensinável, posso receber os nãos com alegria, porque nada foge ao controle do Pai. Você precisa colocar os seus sonhos diante do Senhor. Salmo 37 diz lá: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. E continua: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Quando nós entregamos nossos sonhos diante do Senhor, Ele age poderosamente. Quando nós entregamos os nossos caminhos diante do Senhor, Deus nos surpreende. O que tem impedido você de sonhar? Eu quero desafiar você a você ter um tempo agora com o Senhor. Nós vamos cantar um cântico, eu não sei se você já preencheu, mas eu quero que você comece a orar e colocar diante do Senhor. Mas antes de colocar diante do Senhor os seus pedidos, eu quero perguntar aqui se tem alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor. Sabe o que é entregar a vida ao Senhor? É falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero entrar em 2022 confiando no Senhor plenamente. Eu quero reconhecer que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero me entregar diante do Senhor. Toma a minha vida em tuas mãos. Chega de eu tentar levar a vida do meu jeito. Se você está aqui, você precisa fazer essa oração. Eu queria que você levantasse a sua mão, só para mim saber se alguém aqui está entregando a vida hoje ao Senhor. Tem alguém aqui? Ok, tem alguém aqui na internet que precisa entregar a vida? Queridos, nós vamos cantar um cântico. Eu quero que você vá escrevendo. E ao término dessa primeira estrofe e tal, eu quero desafiar você a orar por esses pedidos. E você vai ser desafiado a trazer aqui nos pés da cruz. Nós vamos orar por esses pedidos. Nós vamos colocar diante do Senhor esses pedidos. E eu creio que Deus, Ele está sensível ao seu clamor. Mas eu quero desafiar você a ser ousado, ser ousada. Não limite os teus sonhos, mas coloque diante do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos estar cantando esse cântico. Eu quero fazer uma oração com você primeiro. Enquanto nós cantamos, você vai poder escrever. Aí chegar um momento que eu vou pedir para você trazer à frente. Deus amado, está aqui irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. E o desejo do meu coração, Pai, é que eles possam se entregar e se derramar diante do Senhor nessa noite. Deus, que independente das lágrimas, que esses pedidos possam ser colocados e entregues completamente diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração que está sendo escrito aqui, cada coração que está sendo entregue diante do Senhor. Gente que clama pela restauração física, restauração emocional, pela família, por finanças, por saúde espiritual, profissão. Deus, independente, que o Senhor abençoe cada pedido aqui. Traz à memória que tem sido colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escreva seus sonhos enquanto nós cantamos. A hora que você terminar, vai ficando de pé conforme você for terminando. Eis-me
aqui prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser. Se for terminando, vai ficando de pé. Se for terminando, vai ficando de pé. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval, sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Pode ficar de pé. Você terminou de escrever? Eu queria que você que terminou, vai trazendo aqui à frente. Simbolicamente você está colocando nos pés da cruz. A cruz é o símbolo da entrega, da morte e ressurreição do nosso Salvador. Você vai colocar aqui nos pés da cruz, está entregando, dizendo: sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio que 2022 será um tempo novo. Eu creio que Deus está inaugurando um tempo novo na minha vida, um tempo novo na minha história, um tempo novo no meu casamento, um tempo novo no meu trabalho, um tempo novo na minha profissão. Eu creio em algo novo. Eu quero que você coloque, mas que você confie. Esses pedidos aqui que estão sendo colocados, eles refletem histórias. Eles refletem histórias de pessoas, histórias de famílias. O que está sendo colocado aqui nos pés da cruz parece ser um conjunto de histórias, um conjunto de sonhos. Mas eu quero dizer
nós pegarmos todos esses sonhos, eu não vou saber de quem é quem. Mas existe um Deus soberano, que é onipresente, que é onisciente, que Ele sabe muito bem cada pedido que está ali. Ministro Fidelis, pode chegar aqui para orar? Ministro Fidelis vai orar por esses pedidos. Ele vai colocar diante do Senhor cada sonho que está sendo colocado diante do Pai nessa noite. Somente creia, somente confie. Eu quero que você feche seus olhos agora e comece a lembrar desses pedidos, que o Senhor já recebeu cada um deles. Nós vamos colocar agora diante do Pai. Amado Deus, só o Senhor sabe, Pai, quantas lágrimas tem colocadas ali naquelas palavras. Só o Senhor sabe, ó Deus, quantos sonhos, quantas aspirações, ó Deus, quantas noites em claro estão colocadas aqui diante, Senhor, dessa cruz de madeira. Essas pessoas fizeram isso não por constrangimento, Senhor, mas elas fizeram isso porque expressaram com essa atitude que confiam no Senhor e que estão depositando diante de Ti, ó Deus, aquilo que para elas é tão difícil. O meu sonho, Senhor, aquilo que eu coloquei aqui, só o Senhor sabe quantas lágrimas eu já derramei por esse pedido. É tão impossível para mim, Senhor, é tão inatingível para mim. Mas nós cremos, Pai, todos nós cremos que basta uma palavra. E com fé, diante do Senhor, como filhos teus, nós te pedimos, Deus, libera uma palavra. Libera, Pai, não porque merecemos, não porque somos algo, mas porque somos teus filhos. Oh Deus, se as minhas filhas, se o meu filho me pede alguma coisa, eu farei tudo o que for possível, Deus, para conceder esse desejo deles. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Não existe a palavra impossível no seu vocabulário. Não existe inatingível para o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Veja essa expressão de fé, Deus. Veja essa expressão de confiança no Senhor. E atende pela tua misericórdia. E porque também te pedimos, Pai, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.